Feche os olhos por um instante, respire fundo. Agora, imagine que por toda a sua vida você esteve sonhando de olhos abertos, vivendo, reagindo, correndo, tentando entender o mundo, sem perceber que grande parte do que chamamos de eu foi algo aprendido, não descoberto. O despertar da mente é exatamente isso. O momento em que você começa a lembrar de quem você realmente é, por trás dos papéis que desempenha, das histórias que acreditou e dos pensamentos que te definiram por tanto tempo. A maioria de nós vive no modo automático. Acorda, trabalha, cumpre tarefas, interage, mas raramente observa. Vivemos mais como robôs do que como seres conscientes. E o despertar da mente começa quando você percebe isso. Quando entende que há algo em você que observa seus próprios pensamentos, algo silencioso, profundo e atento. Esse algo é a consciência. Ela é o que existe antes de qualquer pensamento, emoção ou identidade. Ela não é a sua profissão, o seu nome ou a sua história, é a presença viva que está por trás de tudo isso. Imagine uma tela de cinema. Os filmes passam, mudam, os personagens entram e saem, mas a tela sempre está lá, intacta. A consciência é essa tela. E o despertar é perceber que você não é o filme, é a tela que o sustenta. Esse é o primeiro passo, perceber que você não é os seus pensamentos. Você os tem, mas não é eles. Assim como você tem um corpo, mas também não é apenas o corpo. Quando essa compreensão começa a se expandir, surge um espaço interno, e esse espaço é liberdade. O despertar da mente não acontece de uma vez. Ele é um processo, um desabrochar. No começo pode parecer confuso porque você começa a questionar tudo. Quem sou eu de verdade? Por que eu penso tanto? Por que sinto esse vazio, mesmo quando tenho tudo o que quero? Essas perguntas não são sinais de fraqueza. São sinais de vida. Sinais de que algo dentro de você começou a despertar. O mundo lá fora ensina você a correr atrás de respostas prontas. Mas o despertar te convida a ficar em silêncio e escutar. A mente grita, mas a consciência sussurra. E quando você aprende a ouvir esse sussurro, tudo começa a mudar. O próximo passo no despertar da mente é compreender algo fundamental. A diferença entre quem você é e quem você acredita ser. Desde que nascemos, começamos a construir uma imagem de nós mesmos. Um personagem formado por nomes, rótulos, conquistas, medos e memórias. Chamamos esse personagem de ego. O ego não é o inimigo, mas ele é a máscara que usamos para viver no mundo. Ele quer ser importante, reconhecido, admirado. Ele se alimenta de comparações e de histórias. Ele quer estar certo, quer vencer, quer ser especial. Mas o ego nunca está satisfeito por muito tempo. Porque ele vive da falta e não da plenitude. Observe sua mente por um instante. Ela está sempre tentando provar algo, para os outros ou para si mesma. Quando alguém te elogia, o ego cresce. Quando alguém te critica, o ego se contrai. Ele vive num ciclo constante de reação, preso entre o orgulho e a dor. O despertar da mente acontece quando você começa a perceber esse jogo. Quando entende que existe uma consciência que observa o ego, mas não se confunde com ele. Você pode notar, estou com raiva, estou com medo. Mas se você consegue observar o sentimento, é porque você não é o sentimento. Há algo em você que testemunha tudo isso. E esse algo, essa presença silenciosa, é o verdadeiro eu. O ego quer controlar. Ele cria histórias sobre o passado e o futuro. Mas a consciência vive apenas no agora. E é por isso que o ego teme o presente, porque no silêncio do agora, ele perde força. O ego também cria ilusões. Acredita que sua felicidade depende de algo externo. Quando eu tiver dinheiro, vou estar bem. Quando encontrar alguém, vou ser completo. Quando eu vencer, vou ter paz. Mas a verdade é que nenhuma dessas promessas se cumpre. Porque o que o ego busca fora só pode ser encontrado dentro. A paz não vem quando tudo está resolvido. A paz vem quando você para de resistir ao que é. Despertar é olhar para dentro e reconhecer. Eu não sou o personagem. Eu sou a consciência que o percebe. No começo, o ego tenta resistir. Ele diz, mas se eu deixar isso ir, quem serei eu? E a resposta é simples. Você será livre. Livre do medo de perder, livre da necessidade de provar, livre da angústia de querer ser o que os outros esperam. Quando você começa a viver a partir dessa consciência, algo muda profundamente. Você passa a reagir menos e a responder com mais clareza. O mundo continua o mesmo, mas você o vê com outros olhos. E isso é o verdadeiro milagre do despertar. Não é mudar o mundo,
mas mudar a maneira como você o enxerga. Respire fundo. Perceba agora mesmo. Há pensamentos passando, emoções surgindo, sons ao redor, mas há algo em você que permanece imóvel, observando tudo. Esse é o seu centro. E quanto mais você reconhece esse espaço, mais a mente se aquieta. Esse é o início da liberdade interior, e é a partir dela que o despertar se aprofunda. Depois de perceber o ego e suas ilusões, chegamos a um ponto essencial. O despertar da mente acontece no encontro com a consciência pura, aquele espaço silencioso que existe além dos pensamentos. A maioria das pessoas vive cercada de barulho mental. Pensamentos surgem sem parar, preocupações, julgamentos, lembranças, desejos. Muitas vezes você nem percebe que está preso nesse fluxo. E é justamente aí que começa a prática de despertar, observar sem se identificar. A consciência é como um céu claro. Os pensamentos são nuvens que passam. Eles aparecem, se movem, mudam de forma, mas o céu permanece intacto. Você não precisa lutar contra as nuvens. Não precisa tentar expulsá-las. Basta observar e permitir que passem. Esse simples ato de observar cria espaço. E no espaço, você encontra algo precioso, o silêncio interior. Um silêncio que não é vazio, mas cheio de presença, cheio de vida, cheio de clareza. O silêncio não é a ausência de som no mundo exterior. É a ausência de identificação com o ruído mental. É perceber que pensamentos, emoções e sensações vêm e vão, mas você continua presente. Quando você pratica essa presença, mesmo por alguns minutos, algo começa a mudar. Uma ansiedade perde força. As emoções deixam de dominar e a vida parece menos urgente e mais profunda. A consciência observa o que acontece dentro e fora de você. Ela percebe que você é maior do que qualquer situação ou emoção passageira. Você começa a notar padrões de comportamento, reações automáticas e histórias repetidas. E com essa percepção surge a liberdade. Essa liberdade não é feita de regras ou fórmulas. É simplesmente a capacidade de escolher a partir da clareza e não da pressão do ego. Você começa a reagir menos e a responder com mais consciência. E, aos poucos, cada momento da vida se torna uma oportunidade de despertar. Uma prática simples que ajuda muito é a respiração consciente. Sinta o ar entrando e saindo. Sinta o corpo se expandindo e se contraindo. Enquanto faz isso, observe os pensamentos passando, sem se prender a nenhum deles. A cada respiração você volta para o centro, para aquele lugar de calma que sempre esteve dentro de você. O silêncio interior é como uma fonte de energia constante. Quanto mais você o encontra, mais a mente se acalma. E nesse estado de calma, a vida se revela de maneira mais clara. As soluções aparecem com mais facilidade, as relações se tornam mais leves. E você descobre que a felicidade não está em conquistar algo externo. Ela está em perceber a vida como ela é, com atenção plena e gratidão. Despertar da mente não é um destino distante. É uma prática diária, uma decisão de se lembrar de quem você realmente é, mesmo em meio ao caos. Cada momento de presença, cada pausa para respirar e observar, é um passo no caminho do despertar. Agora que você já compreendeu o ego, a consciência e o silêncio interior, surge a pergunta: como trazer esse despertar para a vida cotidiana? Muitas pessoas acreditam que despertar é algo que acontece apenas em momentos de meditação, retiro ou silêncio absoluto. Mas a verdade é que o despertar acontece enquanto você vive. Cada interação, cada desafio, cada emoção é uma oportunidade de praticar presença e consciência. O primeiro passo é observar sem julgar. No trânsito, na fila do supermercado, em uma conversa difícil, você pode perceber os pensamentos e emoções surgindo e apenas observar. Pergunte a si mesmo: estou reagindo automaticamente ou estou consciente do que está acontecendo? Essa simples pergunta cria um espaço entre você e suas reações, e nesse espaço nasce a liberdade. O segundo passo é respeitar o momento presente. O passado já passou, o futuro ainda não chegou. Quando você percebe isso profundamente, começa a viver de forma mais leve. A vida deixa de ser uma corrida constante e se transforma em um fluxo, onde cada momento tem valor. O terceiro passo é praticar gratidão. A mente despertada percebe as pequenas coisas: um sorriso, uma árvore, o som da chuva, a respiração. A gratidão é uma ponte que conecta o ego à consciência, lembrando que a felicidade está na percepção, não na conquista. O quarto passo é agir com consciência. Antes de falar, antes de reagir, pergunte-se: essa ação vem do ego ou da consciência?
Essa pergunta muda a maneira como você se relaciona consigo mesmo e com o mundo. Você começa a responder ao invés de reagir, a criar ao invés de apenas sobreviver. Ao longo do tempo, essas práticas pequenas e simples transformam profundamente a sua vida. Você começa a notar padrões repetitivos, medos que perdem força, emoções que passam sem te controlar. E, mais importante, você descobre que a paz e a liberdade sempre estiveram dentro de você, esperando apenas para serem reconhecidas. O despertar da mente não é um ponto de chegada. É um caminho contínuo, uma atenção consciente que cresce a cada respiração. Não existe um final do despertar. Apenas momentos de clareza e presença que se acumulam, transformando sua experiência de vida. Respire fundo agora. Sinta seu corpo, sinta sua mente, sinta a consciência que observa tudo isso. Cada respiração é uma oportunidade de despertar. Cada instante é uma chance de lembrar que você não é apenas o que pensa ou sente. Você é o observador silencioso, a presença constante, a mente desperta. E mesmo que hoje você esteja apenas começando, lembre-se, cada passo importa. Cada momento de atenção plena constrói o caminho do despertar. E ao longo do tempo, você vai perceber que a vida não precisa ser controlada, compreendida ou conquistada. Ela pode ser simplesmente vivida, com clareza, liberdade e alegria interior.